Olá, galera! Hoje a gente vai continuar nossas aulas preparatórias para o PAS e vamos começar iniciando a física. Esse ano eu vou começar falando de ondulatória para a gente terminar falando de termodinâmica. Então vamos entender isso aqui. O que é a ondulatória? A ondulatória é o estudo das ondas. E o que são as ondas? São perturbações que vão se propagar em um meio. Então, quando eu faço oscilações, essas oscilações elas vão se propagar. E isso são as ondas. Então, desde a onda do mar, a onda de rádio, a onda sonora, tudo isso são tipos de onda. Ok, vamos então para os primeiros tipos de onda, que são as ondas sonoras. Elas se propagam no estado sólido, líquido e gasoso. Então, você pode escutar ondas sonoras na parede, dentro da água e, enfim, no estado gasoso também. Elas se propagam em qualquer lugar, menos no vácuo. Qual é o macete para entender as ondas sonoras? Elas nunca vão se espalhar em locais que não possuem matéria. Qual local que não possui matéria? O espaço. O espaço não tem matéria. Logo, não tem como a gente fazer com que o som se propague. O som simplesmente tá aí, né? Fica lá contido, não consegue se propagar e a gente não escuta nada. Tanto que todos aqueles filmes que mostram as naves explodindo e você vendo, explosão, barulho, não existe isso no espaço. Seria uma explosão silenciosa. E o oxigênio do fogo seria de dentro da nave. O espaço é vácuo, não tem matéria. E se não tem matéria, as ondas sonoras não se propagam. E aqui eu trouxe para vocês uma informação interessante, que é a velocidade de propagação do som em determinados objetos e locais. No ar, o som se propaga a 340 metros por segundo. Na água, 1.500 metros por segundo. E no ferro, 5.000 metros por segundo. O som tem uma alta velocidade de propagação. E por que isso? O som ele vai atingir as moléculas e ele vai se espalhando. Então, no ar, as moléculas estão mais espalhadas, logo é mais difícil das ondas sonoras atingi-las. Enquanto que no ferro, as coisas estão tão densas, tá tão junto às moléculas, que é muito mais fácil o som passar. A água, a mesma coisa. A água, as moléculas já estão mais densas do que as moléculas gasosas. A gente viu isso em química. Feito isso, vamos para as ondas luminosas, que são bastante usadas também. As ondas luminosas, elas se espalham em qualquer lugar que você possa imaginar. Menos, então não é em qualquer lugar, né? Mas menos em locais onde elas não conseguem chegar. Onde tem alguma barreira, onde tem algum trem que impede com que a gente veja, enfim, etc. A luz, ela precisa ter um espaço para ela passar. Então elas vão se espalhar nos gases, nos líquidos, nos sólidos, inclusive no espaço. Tanto que o espaço, por exemplo, a gente vê o sol, a gente vê... A luz é o que a gente vê. Se o que a gente vê é o que a gente vê, é por conta da luz. Então a luz é muito importante. Logo, lembrando, é muito importante vocês lembrarem, mesmo que seja óbvio, que nos líquidos e nos sólidos, a onda ela precisa de espaço para passar. Não vai só dando uma definição incompleta. Feito isso, a gente vai entrar na classificação das ondas. Nós vamos ter aqui dois tipos: as ondas longitudinais e as ondas transversais. Quando a gente fala de propagação de onda, a gente está falando em que direção ela está seguindo, certo? Então, beleza, essa onda aqui está seguindo para a direita. Mas o que faz essa onda surgir? Geralmente pode ser aqui, ó, por exemplo, o movimento de um cara numa corda. Ele está sacudindo a corda assim, ó, levantando ela para cima e para baixo, e ela está gerando essas ondas. Isso também é onda. Pode ser uma caixa de som. Então a gente tem aqui, ó, uma caixa... Nossa, meu Deus do céu, que caixa horrível. Gente, eu não sou bom no desenho. Essa caixa de som, ela vai estar emitindo som. E esse som, ó, vai atingindo as moléculas e vai se espalhando. Tudo ondas. Então vocês estão entendendo que essa caixa ela está fazendo alguma coisa para esse som espalhar? A gente chama isso de oscilação, que é o que a gente está fazendo para com que as ondas elas se propaguem durante esse meio. Se eu estou sacudindo a corda, a minha oscilação vai ser ali, ó, eu balançando a corda. E a gente tem a principal importância da oscilação nas ondas longitudinais e transversais, porque a gente consegue diferir as duas pela oscilação. Nas ondas
longitudinais, a oscilação ela vai ser horizontal ou perpendicular à propagação das ondas. Não entendi nada. O que é perpendicular à propagação das ondas? Se as minhas ondas estão se propagando para a direita, a minha oscilação tem que ser horizontal. Se as minhas ondas estão se propagando para cima, a minha oscilação tem que ser assim, do jeito que eu estou desenhando para vocês verem. Ou seja, é muito importante que quando a gente entenda onda longitudinal cara, eu estou fazendo movimentos perpendiculares à propagação das minhas ondas. E o que tá falando de oscilação? Olha, imagina aqui, ó, um exemplo para vocês entenderem, que tem uma mola nessa parede. E tem um carinha aqui, ó, puxando ela. A onda longitudinal é quando o cara fica puxando a onda para ele e empurrando. Fica nesse puxa e empurra. A mola ela vai começar a ter uma variação específica. Se vocês fizerem isso, vai ficar mais ou menos assim, ó, do jeito que eu desenhei. Então, essa é a onda longitudinal. A minha oscilação ela é perpendicular à direção em que a minha onda se propaga. Ainda mais a onda se propaga assim, está se propagando para a direita. Mas a gente vai entender isso. Já a onda transversal é uma onda em que a oscilação, ou seja, o movimento que eu faço para a onda ser gerada, ela vai ser paralela, ou seja, oposta à direção das ondas. Vamos supor aqui, ó, eu vou dar um exemplo mais lúdico. Vocês estão com uma corda. E vocês ficam balançando essa corda, assim, ó, de cima para baixo. A corda ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo que a minha oscilação ela está sendo vertical? Vocês concordam que isso aqui é vertical? E a propagação das minhas ondas é horizontal. Então, essa é a diferença entre as ondas longitudinais e transversais. E dentro delas, a gente vai ter outros dois tipos. As ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. E a gente já vai explicar elas. Vamos lá. As ondas mecânicas, elas são aquelas ondas que precisam de matéria para se propagar. Ou seja, eu consigo espalhar as ondas mecânicas no vácuo? Eu não consigo espalhar. Ou seja, eu não consigo espalhar ela no espaço. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de matéria. Elas não precisam de objetos, de moléculas de matéria, etc., para elas se espalharem. Elas conseguem fazer isso naturalmente. São a principal diferença. Qual onda mecânica que a gente pode ter como exemplo? A corda, a mola, o som. O que está acontecendo aqui? Eu tenho que ter matéria. A corda, eu preciso de matéria para espalhar ela. Eu preciso com que a gravidade puxe para que ela faça aquele movimento. Enquanto que as molas do mesmo jeito. E o som também. O som ele necessita de bater em outras moléculas para ele se espalhar. Ondas mecânicas. Ondas eletromagnéticas são outro ponto. A onda eletromagnética é a luz. Ela vai ser sempre uma onda transversal. Ou seja, a oscilação dela vai ser o oposto da propagação. Enquanto que a onda mecânica do som vai ser sempre longitudinal. Ou seja, o som meio que vai ficar puxando e empurrando. E vai se espalhar desse jeito. O som ele não fica desse jeito aqui, galera. Ele simplesmente vai empurrando as moléculas. A força que eles empurram voltam para eles, eles voltam de novo. E vai nesse puxa e empurra de barulho de onda eterno. Então as ondas mecânicas o som, ele vai sempre ser uma onda longitudinal. Enquanto que a luz é uma onda transversal. Vamos aqui então fazer essa questão. Analise as preposições com relações às ondas eletromagnéticas e às ondas sonoras. As ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo e as ondas sonoras necessitam de um meio material para se propagar. Ou seja, a número 1 está certa. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Já 2, as ondas eletromagnéticas são ondas transversais e as ondas sonoras são ondas longitudinais. Sim, eu acabei... Calma aí.
Deixa eu só arrumar isso aqui. Eu falei isso para vocês também. Terceira, ondas eletromagnéticas correspondem à oscilação de campos elétricos e de campos magnéticos perpendiculares entre si. Ou seja, a oscilação ela vai ser perpendicular entre os campos elétricos e não sei o que. O que ele está querendo dizer aqui? Está falando pra gente que os campos elétricos e os campos magnéticos, que são as ondas geradas pelas nossas oscilações, elas vão ser perpendiculares. Vocês percebem que, por exemplo, eu vou fazer em cores diferentes. Aqui é o campo eletromagnético, e aqui é o campo elétrico, e aqui é o campo magnético. Eles estão correndo em direções iguais. Então, todo mundo indo horizontalmente, perpendiculares entre si. Porque o perpendicular, para vocês lembrarem, são direções que vão se colidir e formar um ângulo de 90 graus. Ele não está formando um ângulo de 90 graus, essas ondas aqui, elas estão indo na mesma direção. Então, essa primeira parte está correta. Enquanto as ondas sonoras correspondem a oscilações das partículas de meio material, pelo qual as ondas sonoras se propagam. Nossa, que confuso isso aqui, Ada. O que ele está falando aqui? As ondas sonoras, elas vão corresponder à oscilação das partículas do meio material, pelo qual as ondas sonoras se propagam. Significa o quê? Que a minha onda sonora, ela vai gerar uma perturbação no meio material, ela vai mexer com as moléculas, e ela vai fazer com que aconteça? Ela se propague. Ao mesmo tempo que ela precisa do meio material para oscilar, ela precisa para se propagar também. Ele está querendo dizer isso aí. Então, está correto também. Número 4. As ondas eletromagnéticas sempre se propagam com velocidades menores do que as ondas sonoras. Isso aqui é a questão mais fácil do planeta Terra. Vamos lembrar de uma coisa que vocês já devem ter escutado por aí. Esse conceito aqui, ó. Velocidade da luz e velocidade do som. A velocidade da luz, quem é maior da gente daqui? A velocidade da luz. A velocidade da luz é muito rápida, muito rápida. É um número, assim, altíssimo, acho que é 3 vezes 10 a oitava. É muito grande, galera. Então, assim, vocês têm que entender que essa aqui, a velocidade da luz, sempre vai ser mais rápida. E que ele está falando que as ondas eletromagnéticas sempre se propagam com velocidades menores. Talvez alguma vez vai poder se propagar com velocidade menor por conta ali de um tipo de onda diferente? Talvez. Se quando a questão generaliza, desconfie que está errado. Então, número 4, a gente sabe que está errado. 5. As ondas eletromagnéticas correspondem à visão humana. Estão nas faixas de frequência de 20 Hz a 20.000 Hz, aproximadamente. E as ondas sonoras correspondentes à região da audição humana estão na faixa de frequência de 420 THz. Blá, blá, blá. Galera, presta atenção. Esse 420 a 720 é da luz. E esse 20 Hz a 20.000 Hz é do som. Ou seja, ele trocou, tá? O som a gente fala de Hertz e a luz a gente fala desse THz aí, que eu esqueci o nome, porque eu também não sou de fé. Outra coisa. Pra vocês entenderem aqui, ó, um exemplo do que eu tô falando. Por que a velocidade da luz... Então, vendo fogo de artifício, como é que acontece? É uma prova de por que a velocidade da luz é mais rápida. Você vê primeiro fogos e depois você escuta o som. Porque são velocidades diferentes. A luz visível é o que a questão quis dizer com o som, e o som audível é o que a questão quis dizer com a luz. Só para relembrar esses conceitos. Vamos lá. Comparando-se as ondas emitidas pelos radares e pelos sonares, temos que as ondas emitidas pelos radares são mecânicas e as ondas emitidas pelos sonares são eletromagnéticas. Vamos lá. Radares são emissores e receptores de ondas de rádio e têm aplicações. Por exemplo,
na determinação de velocidade de veículos nas ruas e rodovias. Já os sonares são emissores e receptores das ondas sonoras, sendo utilizados no meio aquático para a determinação de profundidade dos oceanos, localização de cardumes, dentre outras aplicações. Quando ele fala aqui dos radares, a gente está falando de ondas eletromagnéticas. Tá? O rádio é uma onda eletromagnética. Por quê? O que acontece? Quando o rádio ele vai pegar o microfone, vamos dar um exemplo do microfone que é melhor. O microfone ele vai pegar o que você está falando, dentro do microfone tem um imãzinho. E aí vai passar por esse campo eletromagnético, vai agitar ali, vai sair entrando em forma de fio e vai sair na caixa de som. Então tem todo esse percurso. A gente fala, agita o imãzinho que tem dentro do microfone. Esse imã gera ondas eletromagnéticas, porque a gente está mexendo com um campo eletromagnético, e aí vai lá para o seu fio e sai na caixa de som. Isso que ele quis dizer aqui, resumindo na verdade. Os radares eles vão ser emissores e receptores de ondas de rádio. E ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, mesmo sendo esquisito falar isso, porque o rádio emite som. Mas até chegar no rádio, é uma onda eletromagnética. O rádio ele depende de uma onda eletromagnética. Feito isso, ele falou dos sonares. Sonares são, a gente está vendo isso aí, que ele falou dos oceanos, emissores e receptores de ondas sonoras, então isso aqui vão ser as ondas mecânicas. Então as ondas emitidas pelos radares são mecânicas e as ondas emitidas pelos sonares são eletromagnéticas. Errado, as ondas emitidas pelos sonares são mecânicas e a pelos radares são eletromagnéticas. Ele trocou, vou apagar isso aqui que a gente já entendeu, ele trocou tudo, então essa aqui é errada. Não parece que eu marquei ela, né? Deixa eu botar aqui, falso. Letra B. Ambas as ondas exigem um meio material para se propagarem, e quanto mais denso for esse meio, menores serão as suas velocidades de propagação. Errado. Primeira coisa, as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. E segundo, quanto mais denso for esse meio, menores serão suas velocidades. Nada a ver. A gente tem a água sendo mais densa, mas como as moléculas estão mais próximas, a velocidade de propagação das ondas sonoras são maiores. Então são duas informações erradas, essa questão está totalmente errada. C. As ondas de rádio têm oscilações longitudinais e as ondas sonoras têm oscilações transversais. Ondas de rádio, ondas sonoras. O que eu falei para vocês das ondas sonoras? Que elas vão ficar nesse puxa e empurra. Se elas vão ficar nesse puxa e empurra, elas vão ser ondas longitudinais, enquanto que as ondas de rádio, como são ondas eletromagnéticas, elas vão ter oscilações transversais. Outra que ele errou. Letra D. As frequências de oscilação de ambas as ondas não dependem do meio em que se propagam. Isso aqui é bem perturbador, mas vamos entender uma coisa aqui que vocês precisam entender. Eu tenho aqui um dispositivo de som. Meu Deus, eu não sei desenhar cubos. Preciso de uma aula só para aprender a desenhar esse troço aqui. Então isso aqui ele vai emitir ali a frequência. Vai emitir algum som em específico. Tá bom. O que vai acontecer aqui? Galera, frequências é o que esse carinha está emitindo. Como essas frequências vão se espalhar é outra história. As frequências, elas não dependem do meio em que se propagam. Elas dependem unicamente do objeto. Mas significa então que a gente pode estar no espaço dependendo da frequência? Não. Um objeto no espaço que quer emitir um som, ele vai fazer uma frequência ali. Mas ela não vai ser escutada, porque ela não tem mais material para se propagar. Ela vai emitir a frequência, só como não tem matéria para ela se espalhar, simplesmente ninguém vai escutar. Se você colocar, por exemplo, aquela caixa de som no espaço, uma bem autona, você vai ver ela mexendo assim, aquele negocinho de dentro. Mas não vai emitir som nenhum, porque não tem como se propagar lá. Diferente dessa aqui, que está na Terra, por exemplo, que tem como aí sim se propagar. Então as frequências, elas dependem unicamente do objeto, não do meio. O meio não interfere na frequência. O oxigênio não vai fazer a frequência da caixa sonora ser mais alta.
ou melhor, ser mais intensa. Claro que a gente sabe que viver aqui a gente consegue escutar, mas isso não impede a frequência de parar de existir ou não. Então essa questão tá certa, porque ela tá dizendo que eles são independentes. A letra E, a última, né? Obviamente errada. A velocidade de propagação das ondas dos radares pela atmosfera é menor do que a velocidade de propagação das ondas dos sonares pela água. Ondas radares são ondas eletromagnéticas, e ondas eletromagnéticas são mais rápidas do que ondas mecânicas. Então, a letra E tá errada. Letra D é a nossa correta. Tá bom? Feito isso, terminamos a aula 1 de introdução à ondulatória. Vejo vocês na próxima.